Olá, está começando aqui mais um painel regional. Você acompanha com a gente, confere conosco. Nós sempre neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo, com a reprise às 8 da noite. E as participações importantes, personalidades da região e do Brasil, debatendo e discutindo junto com você os assuntos importantes, os temas que fazem a pauta aqui no nosso dia a dia pela Baixada Santista. E, claro, assuntos de interesse nacional também. Telefone sempre aberto, você liga para cá, participa com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião, 30 14 52 81. E pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, para você enviar a sua mensagem à nossa equipe aqui do Painel Regional. Programa que conta nesta edição com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Portuária aqui da nossa cidade, da nossa região, Everandi Cirino, aqui à minha esquerda, e ao lado direito, o nosso cientista político Fernando Chagas, mais uma vez conosco. Na abertura, a gente registra sempre aí para você as manchetes, né, dos jornais que fazem aqui a parceria com o Painel Regional. O Diário do Litoral circula pela cidade, por toda a região, nesta terça-feira. Diz aqui a manchete: primeiro caso de Zika confirmado na Baixada Santista. De acordo com o Hospital Ana Costa, a paciente tem 34 anos, mora em São Vicente e sofreu um aborto. Ela estava grávida, né? Lamentavelmente perdeu a sua criança e registrado, confirmado aí então o primeiro caso do Zika vírus aqui na nossa região metropolitana. O Cirino recebe aqui o DL, o Chagas também ganha aqui o Diário do Litoral. E o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação, né, traz na capa, que circula junto com o jornal, claro, por todo o nosso estado, Baixada, Vale do Ribeiro, enfim, o governo quer multar quem não eliminar o foco do Aedes, porque a preocupação realmente é muito grande com o mosquito. Aí seriam uma edição do Gazeta, e o Chagas ganha aqui o Gazeta de São Paulo também. Tivemos aquele mutirão no sábado, no final de semana, todos os ministros de Estado envolvidos, a presidente Dilma no Rio de Janeiro, claro, é o estado simbólico, uma cidade simbólica nesse momento, principalmente por causa das Olimpíadas que acontecerão entre julho e agosto, né, e que está deixando todo mundo nervoso, preocupado, né, inclusive com as delegações internacionais que deverão vir. Everandi Cirino, do Sindaporte, presidente do Sindaporte, obrigado por estar conosco mais uma vez. Tudo bem, Cirino? Tudo bem, obrigado aí pela oportunidade de debater as questões dos trabalhadores, principalmente ligado no Porto, que nós estamos passando por uma fase difícil, tanto os empregados da CODES, como também os trabalhadores nos terminais privativos. Muito bem. Fernando Chagas, tudo bem, Chagas? Mais uma vez tudo com a gente bem. Aqui. Olá amigos, olá telespectadores. Rapidamente, a manchete da Gazeta de São Paulo. Governo quer multar quem não eliminar foco da Aedes aegypti. Fundamental é a conscientização, mais do que a multa é o poder público, a sociedade trabalhar em conjunto para a conscientização de todos e eliminar os focos da dengue, os focos do vírus Zika. Isso é fundamental. Só a multa não vai resolver o nosso problema. É verdade, conscientizar é o mais importante de tudo, que todo mundo colabore com esse problema que é gravíssimo no Brasil. O Zika vírus acabou virando aí um problema de saúde internacional, né, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde. Bom, a gente sempre online pelo site da TV Santa Cília, o Santa Portal, clique no ícone do Painel Regional, confira a gente em tempo real e o programa encerrado, você sabe, vai para o YouTube. Você revê como preferir os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Quem acompanha a partir de hoje a sua participação e toda a equipe de produção aqui do Painel Regional, aqui conosco, lá na ponta, como você sabe, a Rubene Carpanedo. Tudo bem? Prazer em tê-la a bordo. Tudo bem. Boa tarde, Boturão. Primeiramente agradeço o convite para participar aqui do programa. Boa tarde aos convidados e boa tarde ao telespectador e ao internauta. A partir de agora você pode mandar, né, aí as suas perguntas em inbox aqui pela página do Facebook, Painel Regional, ou também pelo telefone 30 14 5281. E estamos abertos aqui para receber a sua mensagem aí, a sua dúvida, e os convidados com certeza vão esclarecer, né? Muito bom. Obrigado a Rubene, que a partir de hoje vai estar com a gente aqui, formando no time do Painel Regional e acompanhando a sua participação pelas redes sociais, via telefone, você fica sempre à vontade. Bom, nós tivemos um tempero, um molho diferente ontem com relação a essa ação no Tribunal Superior Eleitoral, né, contra
a campanha da presidente Dilma, do vice Michel Temer, que foi o envio por parte do juiz Sérgio Moro, não é? Chagas e Cirino, da informação de que realmente os delatores ouvidos por ele confessaram, admitiram, não é? E pelo jeito tem provas de que o dinheiro desviado da Petrobras foi realmente investido nas campanhas eleitorais, não é? Por dentro, por fora, seja lá como for, né, registrados ou não registrados, né, acabaram sendo investidos nessa campanha. Se existem outros candidatos que também foram beneficiados, se o Aécio Neves foi beneficiado, a questão é outra. Então o PT que abra, né, contra o Aécio Neves uma ação no TSE também. Por enquanto o que acontece é essa ação do PSDB contra a chapa de Dilma Rousseff e de Michel Temer. E isso vai embolar, vai complicar de vez ou você vê de outra forma? Charles Cirino fica à vontade também. É apenas um início, né? Primeiro, é diferente esse processo do impeachment. O impeachment é um processo político discutido, debatido e decidido no Congresso Nacional. Neste caso não, o nome é até meio feio, AIME, ou AIME, né? Ação de impugnação de mandato eleitoral. Esse é decidido e debatido e discutido no Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a discussão? São 4 ações do PSDB, o partido de oposição, alegando nessas 4 ações que houve dinheiro do Petrolão por dentro, isso é importante como você falou, não é por fora, é por dentro. Essas propinas, elas foram dadas para o partido e registradas no Tribunal Superior Eleitoral. É isso que está sendo discutido. Neste caso, não vai pegar apenas a presidente Dilma Rousseff, como no caso do impeachment. Se isso realmente for à frente, vai também envolver o vice-presidente Michel Temer. Aí, no caso, se houver uma decisão desfavorável à chapa vencedora, Dilma Rousseff e Michel Temer, caçam-se os dois. Aí, nesse caso, tem 2 interpretações. Uma, que eu vejo na Constituição, menos de 2 anos, uma nova eleição. A partir de 2 anos, seria a Câmara Federal decidiria quem seria o novo presidente. A interpretação do Tribunal... A Câmara Federal decidiria como? Por votação, indicaria quem seria o presidente durante os próximos 2 anos. Um deputado, então, seria o novo presidente? Não obrigatoriamente o presidente da Câmara? Não obrigatoriamente o presidente da Câmara. Tem uma interpretação completamente diferente que é a que está prevalecendo, do Tribunal Superior Eleitoral e também confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Vence o segundo. Assume o segundo. Assim foi aqui em Mongaguá, assim foi também no Maranhão, quando a Rosiane Sarney assumiu o governo do Estado. São interpretações que aí nós vamos discutir se realmente essa ação for para frente. Eu ainda acho muito prematuro dizer alguma coisa. Por isso, o juiz Sérgio Moro enviou um ofício para o Tribunal Superior Eleitoral, pedindo para que o Tribunal Superior Eleitoral ouvisse as pessoas que praticaram a delação premiada. Eles sim vão dar início a um processo provando que realmente houve dinheiro de propina, que foi legalizado por intermédio do Tribunal Superior Eleitoral com doações por dentro, com doações supostamente ilegais. Processo muito demorado, mas muito demorado mesmo. Uma coisa é a decisão criminal do juiz Sérgio Moro, que já condenou em primeira instância alguns membros do Petrolão. Outra coisa é a cassação de mandato da Dilma Rousseff e de Michel Temer. Isto é muito mais demorado. No meu modo de entender, Boturão e telespectadores, teria que ter também uma prova concreta. Uma prova concreta, nesse caso, eu vejo muito difícil. Vai ficar mais no caso das delações premiadas e as testemunhas e as pessoas condenadas dizendo que doaram dinheiro para a campanha por intermédio do Cerveró e também do presidente, do ex-tesoureiro. Do ex-tesoureiro. Do PT que está preso. Né? Que o Vacari. O Vacari, João Vacari Neto. Que utilizou esse dinheiro para a campanha. Ainda é muito prematuro dizer se haverá cassação da chapa. Mas já começa, e agora sim, fortemente, já começa uma ameaça que era longe de ser concretizada. Há pelo menos uma ameaça politicamente preocupa muito o PT e preocupa o Planalto Central. Porque já é um início de algo que a gente não esperava, que esse processo tivesse andamento, tivesse encaminhamento nesse sentido, justamente por aquilo que eu falei, falta de provas. Cirino, as coisas não andam bem, não vão bem, não se encaminham bem, a economia está numa situação bastante complicada, bastante difícil, poucos acreditam que
a coisa pode ter um melhor caminho em 16, talvez para 17, entre 17 e 18, quem sabe, né? E fica essa questão política, eleitoral aí, pelo jeito, a coisa, como diz o Chagas, vai se desenrolar aí ao longo do ano, o que, infelizmente, não é bom para ninguém, né? Todos sabem, né, que acompanha aí as manifestações dos sindicatos, grande parte do movimento sindical é contra a cassação, seja por parte do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, através da questão do Lava Jato, da Presidente da República. E eu faço parte desse grupo que defende o fim do mandato, que ela termine o mandato, porque dentro da nossa avaliação, que faz parte desse grupo, eu acho que não ia contribuir para o Brasil regularizar essa situação difícil que está passando. Também o movimento sindical tem conhecimento, tem noção da gravidade que nós estamos passando, inclusive aqui no nosso programa aqui, dois advogados aí fizeram crítica para os sindicalistas velhos, né, que é culpado de muitas coisas que está acontecendo no movimento sindical, com os trabalhadores, mas a realidade é o seguinte: eu acho que o governo tem um exército, aí nós temos que fazer ser pragmático. O governo tem um exército que pode pôr esse exército na rua para fazer a defesa do governo. E o grupo que é contra a permanência da Presidente da República não tem esse exército que pese o movimento da juventude aí na rua. Então, esse conflito de interesse entre os que é a favor e o contra vai prejudicar e fazer como aumente mais essa crise econômica que está no Brasil. Essa é a nossa linha. Só uma dúvida: o exército oficial ou o exército do governo federal? O exército do simpatizante do movimento político. Deixa isso bem claro. Não é o exército político partidário. Todo mundo sabe que o Partido dos Trabalhadores, eu não sou filiado no Partido dos Trabalhadores, é bom que deixe isso claro, mas o Partido dos Trabalhadores tem um grupo que igual ao torcedor Cirino, esse apelo, que o presidente Lula mesmo falou, né? O exército do estéril. Não é perigoso, Cirino, a gente entrar nesse conflito? Não, mas é perigoso, mas é uma realidade que nós temos. Por exemplo, recentemente, nós participamos aqui de um movimento em Santos, que era para se organizar contra o movimento da juventude, para derrubar Dilma. Então você percebia, né, que tinha soldados que era remunerado. Então, você tem uma máquina para fazer a resistência. Então, não importa se é perigoso, se é legal ou é ilegal, importa para nós o seguinte, que esse choque vai trazer mais desgaste para a situação econômica do Brasil. Cirino, eu concordo também, eu já manifestei várias vezes aqui, contra o impeachment. O impeachment tem que ter um fato ilegal neste mandato, não no mandato anterior. Tem muitos que discordam. Aliás, acho que já tem até, ela cometeu hoje, rapidamente, ela cometeu já um crime de responsabilidade nesse mandato, quando ela utilizou o dinheiro do Banco Central, que é proibido pela Constituição, para pagar dívidas que não sejam dívidas públicas. Ela usou esse dinheiro para pagar as pedaladas. Aí sim tem um fato concreto. É até difícil de provar, mas tem como provar. Eram 100 milhões do Banco Central para pagar dívida pública, e a Constituição permite que pague dívida pública, não permite que pague outro tipo de dívida. E com 50 bilhões desses 100 bilhões, ela pagou as pedaladas. Mas deixando isso de lado, eu também sou contra o impeachment. Também não vejo possibilidades, hoje a curto prazo, do Tribunal Superior Eleitoral cassar o mandato de Michel Temer e principalmente da Dilma Rousseff. Mas o que mais me preocupa, eu tenho me manifestado aqui, Cirino, é a situação do Brasil. Ela é uma presidente enfraquecida, uma presidente que não tem credibilidade do mercado financeiro, não tem confiança dos políticos, tem uma baixa popularidade, e nós temos um PIB caindo, retraindo em 4%, uma inflação de 10,71%, uma dívida pública que está estourando, que logo chega a 80% do PIB. Isso tudo me preocupa. Há 3 anos o país nessa situação. Eu não sei até que ponto, Cirino, trabalhadores, empresários, mercado financeiro resistem há 3 anos o Brasil patinando nessa situação. Essa é a minha preocupação. Não, mas aí vamos lá. Você é um grande técnico aí, está colocando muito claro essa opção, a segunda opção, que já houve casos concretos do segundo colocado a assumir. O Aécio está sendo também acusado de ter doações clandestina para ele. Então vamos supor o seguinte:
O PT, que está sendo crucificado, vai também estar com o processo contra o segundo colocado que vai assumir. De quanto tempo que nós vamos ficar nessa pendência? Aí todo o sistema financeiro, todo o sistema produtivo também vai ser prejudicado. Então, o correto mesmo era terminar, tentar fazer um pacto, os três poderes, para que concluísse o mandato da presidente, e aí sim, nós, na próxima eleição, o povo brasileiro saber escolher o candidato aí para administrar essa crise que vai, eu acredito que vai demorar muitos anos. O problema é que a presidente não mostra um caminho, o único caminho que ela mostra atualmente é a CPMF. Né? Tem que aprovar a CPMF, porque o momento de exceção, um momento muito complicado, e agora vem estudos aí mostrando que os altos salários no funcionalismo, aqueles que extrapolam aí os salários do presidente do Supremo, né? Isso. Supremo Tribunal Federal, que R$33 mil, se não estou enganado, né? Pelos diversos, e não é só prefeituras, não são só os governos estaduais, assembleias, câmaras municipais, congresso, nada disso. O judiciário é o campeão disso, né? O salário do cara é 25 mil e qualquer coisa, então no final do mês o cara recebe 48, 55. Tanto que baliza o STF, né? O salário dos ministros do STF, que os salários que baseiam, né? Que é toda essa cadeia, né? E vai haver uma reação em cima disso também, né? Com certeza. O problema todo é que nós temos um orçamento, Cirino, de 92% orçamento federal comprometido com obrigações, despesas obrigatórias e permanentes, não dá para cortar. De outro lado, nós temos 8% de despesa para investimento, e são justamente essas despesas que são cortadas, que o Brasil tanto precisa para voltar a crescer, investimento. Qual a forma de você resolver isso? Criando uma nova, aumentando o tributo e criando uma nova CPMF. A sociedade não aguenta mais, a criação de tributos. Antes dela pretender aprovar uma CPMF, ela devia tentar cortar as despesas. Enquanto ela não sinalizar, olha, eu errei na economia, eu preciso consertá-la, então eu preciso cortar despesas, e ao cortar despesas eu também preciso de mais dinheiro. E mais dinheiro eu peço que aprove a CPMF. Simplesmente, Cirino, pedir para que crie a CPMF, primeiro não resolve. Nós vamos precisar de umas 3, 4, 5 CPMFs para resolver o nosso buraco. Nosso buraco é enorme, é de 2% do PIB. Então ela teria que vir a público e tentar essa união que você falou, mas ela fazendo a parte dela. Vamos cortar a despesa. Onde, Cirino? Eu também não sei. Não, mas é poder. Tipo, nós estamos acompanhando aí, todos acompanham, e aí um grande núcleo do brasileiro, né, e aí político, jornalista, analista político, vai com uma linha de redução dos ministérios. Então, ela devia ter esse pacto, os políticos também concordarem, porque todos os ministérios é indicação política. Então, ela tem que compor com todos os partidos aliados, para a redução, tirar alguns cargos. Você vê agora, nessa semana, vai ser votado o líder do PMDB. Os ministros que são do PMDB vai abrir mão do cargo para votar no simples líder do partido. Então não tem nenhum compromisso a classe política com a situação do país. Então bem lembrado, viu? O fato de só a presidente perder o cargo, não, vai continuar a mesma coisa, vai trocar 6 por meia dúzia, dentro da nossa avaliação, e aí eu não sou técnico, eu vejo no dia a dia. Porque nós estamos passando dificuldade, os trabalhadores estão sentindo, está caindo a renda dos trabalhadores. Preço aumentando ainda. Nós aqui no Porto, apesar da imprensa não dar um espaço, principalmente a imprensa escrita, para uma realidade que está acontecendo no Porto, já houveram quase 4 mil demissões na área portuária. Desde quando? Desde 2005, está tendo demissões constantes. Nessa semana, nós fomos procurados por dois grandes terminais, buscando um sindicato a possibilidade de discutir a proteção do emprego. O que é proteção do emprego? É abrir a possibilidade de redução de 30% do seu salário. É um desgaste para o sindicato, por isso que eu fico meio revoltado com alguns comentários que o pessoal faz contra o sindicato,
que é muito difícil o presidente do sindicato chamar uma categoria, empregado de uma empresa, que já tem um salário baixo, para dizer para eles, nós temos 2 caminhos. O primeiro caminho é reduzir 30% do seu salário, reduzir a carga horária, para garantir, durante 6 meses, o emprego. 6 meses só? 6 meses. Podendo ser renovado por mais 6. Porque o porto tem uma característica diferenciada. Então, e o trabalhador que está lá na ponta, lá, que não sabe o que está acontecendo, fala assim, eu concordo, não vamos reduzir, vamos pagar para ver, vamos fazer a paralisação. Quando faz a paralisação, agrava mais a situação econômica da empresa e aí... Vem as demissões. Aí há a demissão. Então, aconteceu isso na COSIPA. Então, eu recordo que faz mais de 10 anos, que o Porto de Santos teve 5.300 demissões. Que a Thelma de Souza ganhou o ouro pela vitória do retorno dos trabalhadores. Mas não foi isso. Mais de 20 anos. Quando houve a demissão, os sindicatos portuários aí, tendo à frente os sindicatos dos operários portuários que tinham um número maior de empregados demitidos, na hora que chegou a carta da demissão, fez a greve. Aí ficou em greve, aí os sindicatos, junto com aí, o senador, era Mário Covas na época, os sindicalistas, o ministro que era Magri na época, aí fizeram uma articulação para tentar reverter. Quando estava o processo de reversão quase concluído, aí a Prefeitura Municipal de Santos participou, aí estava a Thelma de Souza, participou ativamente desse grupo de resistência, e aí, isso todo mundo conhece que participou, juntamente com a Associação Comercial, junto com a Associação dos Lojistas, que era o Lamberto na época, era vice-prefeito na época, ele participava, aí conseguiu conscientizar os empresários da Baixada, inclusive até o grupo da aviação, para que aderisse o movimento contra a demissão. Então foi feito isso através do movimento sindical. Na COSIPA, diferentemente dessa vez, o movimento saiu primeiro pela parte política sem envolver os trabalhadores. Nós estamos vivendo isso hoje, num governo que é nosso, teoricamente é nosso, onde que nós estamos tendo demissão e não está tendo reposição do nível de emprego. Vamos fazer um intervalo e a gente volta na sequência para debater essa questão portuária, questão de emprego, questão sindical, enfim, daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta, segundo bloco aqui do nosso painel regional, com o Everandi Cirino, presidente do Sindaporte, o Fernando Chagas conosco e a Rubene acompanhando aí a sua participação, já com perguntas, comentários, opiniões, não é, de quem está acompanhando a gente aqui. Bom, o Cirino falou de umas críticas que foram feitas aqui aos sindicalistas e aos sindicatos no programa, e foi muito mais em cima do que aconteceu na Uzi Minas do que propriamente na área portuária. Mas dá para a gente fazer aí uma correlação, né? Como é que os sindicatos, os metalúrgicos, por exemplo, e dos trabalhadores da construção civil, não é, que atuam diretamente com os trabalhadores da Uzi Minas, não tinham informações a respeito da situação da empresa? Não conversavam com gerentes, com diretores? Como que a gente pode aceitar uma coisa dessa? Isso foi falado aqui, né? Então não é que eles iludiram os trabalhadores, eles tomaram uma postura errada, equivocada, não é? Não colocaram os debates e as discussões na mesa no momento adequado, e depois que a bomba estourou no ano passado, como é que vai fazer? Não tinha mais jeito, a decisão estava tomada. 3.000, 4.000 demissões e uma cadeia que envolve isso tudo para 20, 30, sei lá quantas mil pessoas vão ser prejudicadas com esse problema. Lá na área portuária, especialmente com relação aos trabalhadores portuários, o Cirino, não parece uma evidência, tomando por base os principais portos da Europa, dos Estados Unidos, os principais portos do mundo, né? Que a tendência é que o porto seja automatizado quase que por inteiro, né? E, infelizmente, muita gente vai acabar perdendo emprego. Não é por aí? Nós temos já esse quadro, né, já aponta para o fim do trabalhadores avulsos, né, essa modificação na lei abriu a possibilidade dos terminais trabalhar com o pessoal próprio, fora do sistema. Toda essa dificuldade nós sabemos, né, e nós estamos discutindo com a categoria, cada sindicato, que nós temos 9 sindicatos no Porto, tem uma característica diferente um do outro, então nós vamos discutindo. Só que para os trabalhadores é muito difícil mudar o uso e costume. Por exemplo, eu vou voltando aqui para o meu
público que eu trabalho com o pessoal vinculado nos terminais e na Codesp. Então, a Codesp, uma empresa de economia mista, ela tem uma orientação do governo federal, através da CEP, de fazer uma modificação administrativa, uma transformação administrativa na empresa. Então, todos os atos que a diretoria da empresa vir fazer com essa modificação, reestruturação administrativa, vai trazer choque para os trabalhadores e, consequentemente, para o sindicato. Aí tem o desgaste do presidente do sindicato com o presidente da empresa. E hoje eu tive com o presidente da Codesp colocando isso. Por exemplo, publicamente, todo setor que nós vamos, todo mundo é contra a hora extra. Dobra, que isso é um absurdo, não pode fazer, todo mundo. Mas o pessoal empregado da Codesp vem fazendo isso há mais de 40 anos. Então você vai fazer uma ruptura de uma coisa que você vem praticando há 40 anos, você traz um descontentamento e um desgaste para os trabalhadores. Por que isso acontece? Porque ele tinha uma renda, um vencimento. O salário não mexe, mas o vencimento cai. Então, como o pessoal... já conta com aquela hora extra. Conta com aquela... E aí tem um agravante, por exemplo, o pessoal da Codesp. Tem o portos, que você paga uma contribuição para o fundo para aposentadoria, está com 50 e poucos anos, próximo a aposentar, e você vê que tudo que você construiu ir por água abaixo no último ano dessa contribuição. Então, traz o desgaste, aí leva essa complicação para o sindicato. Então, a população acha que o sindicato está discutindo só questões de interesse da categoria, mas não é o interesse da coletividade. Aí eu saio da Codesp e vou para o pessoal privado, que eu também represento alguns terminais. Terminais está com uma indefinição do governo. O governo não renova, não faz licitação. Isso não cria uma insegurança para investimento do empresário? Não, aí o empresário, por exemplo, tem 2 grupos aí, grande grupo mesmo, que está com uma área vencida, está com a manutenção da área através da justiça. Não tem uma definição, como é que você vai investir em equipamento? Não investe. O empresário Cirino, se ele não tiver segurança jurídica... Mas há uma informação que vai haver agora essas licitações em não, março, mas não dá tempo. Então nós fomos procurados... Não dá tempo? Não dá tempo, porque o Porto... O ministro disse o que aqui agora, essa semana que teve? Não, o ministro veio aqui para negócio do mosquito, eu sei, mas... Agora ele vai vir essa semana, vai vir quarta-feira, quarta-feira amanhã, vai ter uma reunião com os empresários. Depois vai ter umas reuniões na Codesp para assuntos relacionados a essa questão do porto. Mas aí, o que não dá tempo? Hoje, doutorão, para vocês entenderem, antigamente o navio ficava 20 dias no porto, a cadeia portuária todo dia ganhava o trabalhador, o empresário, a agência. Hoje não, hoje você contrata, com 6 meses antes, o navio, o serviço. Quanto é para descarregar esse navio? $20 mil, exemplo. Exemplo assim, grosso modo, para o pessoal entender. Eu dou 18. Aí o outro levou para 15. É um leilão mesmo. Não importa quantos dias. Você faz 6 meses. Como é que você vai fazer esse contrato de 6 meses se você não sabe se você está operando na área? Então existe já esse desconforto para os empresários. Aí está trazendo esse índice de desemprego muito grande no porto. Infelizmente, como nós somos 9 sindicatos, cada sindicato tem um pensamento, age de um jeito, então não está tendo unidade dos sindicatos em defesa do emprego. Então eu defendo a coragem de chamar a Assembleia e discutir com os trabalhadores um jeito de evitar demissão. Outros sindicatos não têm esse mesmo perfil de chamar a categoria e falar assim, ou nós vamos reduzir o salário a hora para nós garantir o mercado de trabalho, o posto de trabalho, sustento, mesmo que for meia boca da família, eu prefiro pagar para ver. Então, como existe sindicato diferenciado, então eu vou fazer, o outro sindicato não faz. No fim, o desemprego no porto atende a todos. Não tem um sindicalismo de coalizão, não? Como presidência de coalizão? Não tem. Todo mundo falar a mesma língua. Não existe. Essa é a dificuldade. Não existe, porque modificou o sistema portuário, mas os sindicatos permaneceram com o mesmo sistema antigo. Então, existem trabalhadores avulsos, e esse trabalhador avulso hoje vai sair de avulso para vinculado. Quando ele passa para vinculado,
às vezes ele passa para ser representado por outro sindicato, mas ele permanece com a raiz naquele sindicato originário, que ele quer que no outro sindicato atue da mesma forma do outro. Então nós não conseguimos mudar isso. E aí vem aqui os meus amigos que conhecem jurídica, que falam assim, não, tem que fusão do sindicato. 1930 era 2 sindicatos. Sindicato dos Trabalhadores Portuários de Santos, pronto. Isso, era o Sindicato de Estivadores, em 1929, e em 1930 o Sindicato dos Portuários. Que na verdade todos Aí perderam. depois desses 2 sindicatos aí, hoje somos 9. 9 com 10 com certa porte. E surgiu 48.620, o sindicato que representa os terminais privativos. Então, não tem a mesma unidade, é igual o partido político. Eu não posso criticar os políticos, que ainda são igual. É tudo quebradinho, não tem como. Né? Não, o PMDB já é um partido dentro do partido. São vários para uma confederação. Mas Cirino, e vendo por uma maneira mais ampla, o Boturão falou a questão da Uzi Minas. A questão da Uzi Minas eu vejo como reflexo, um efeito do que está acontecendo no Brasil. Era claro que o minério de ferro ele ia diminuir o seu preço, principalmente com a desaceleração da China. O que eu vejo no Brasil na questão portuária, eu vejo a questão portuária, principalmente em Santos, um reflexo do que está ocorrendo no Brasil. Nós exportamos muitas commodities, as matérias-primas, quando nós devemos exportar produtos industrializados. As commodities viveram um bom momento, vou dizer até 2013, de 2002 até 2013, 10 anos. Hoje as commodities caíram, as matérias-primas caíram. Haja vista o petróleo, né, que saiu de 120 o barril para $30 o barril. Então, nós nos preocupamos no Brasil em exportar muitas matérias-primas em vez de incentivar a nossa indústria. Isso não acaba prejudicando o porto, como realmente o minério de ferro, quando caiu no mundo, acabou prejudicando não só os Minas também, a CSN e outras metalúrgicas no Brasil também. Não, o porto nós estamos passando um momento muito difícil, inclusive... Mas para exportação não é um momento bom? Aumenta, nós temos... recorde de movimentação é uma coisa, que é os grãos, mexe isso aí. Por exemplo, terminais, o grupo dos contêineres, que é o ramo do contêiner, inclusive a Secretaria de Assuntos Portuários de Santos, através do Eduardo, já foi procurado pelo grupo de empresários, operadores portuários, para que a Codesp e ele fizessem uma ação para evitar a perda de carga no Porto de Santos. Infelizmente não fizemos. Por que não fizemos? Porque não foi discutido isso de uma forma só com um grupo, que nós vamos se reunir no CAP. O CAP é um conselho de autoridade portuária, onde que tem vários segmentos, cada segmento tem um interesse. Então tem que ser só o terminal de contêiner. Então, muitos terminais, eu acho que deve dar prejuízo de marketing, dele dizer que ele está passando por situação difícil. Então ele evita de transformar publicamente o momento que eles estão passando. Então nós estamos perdendo grãos, vamos perder para São Sebastião. Então já vamos ter dificuldade aqui. O Sebastião tem estrutura para isso hoje? Mas eles estão concorrendo. Eles estão correndo e pegaram já uma produção, já um movimento, já vai tirar a carga de Santos. Mas por que o preço do porto? O preço, porque como é que é, gente? Nós somos uma empresa de economia mista. Então tudo que vou pedir para a Codesp tem que mandar para a CEP manda para o planejamento, manda para o setor, comércio exterior. A Companhia do São Sebastião, o Estado mesmo, ele vai... É igual um leilão mesmo, ele vai lá com o dono da mercadoria, oferece o preço direto, ele está fazendo, porque eu também represento o Porto de São Sebastião. Deixa eu ver como é difícil. Então, de um lado, o Porto de Santos, que eu represento os trabalhadores, está perdendo a carga, por outro lado, eu estou com o Porto de São Sebastião, que eu também represento os trabalhadores, está ganhando a concorrência de Santos. Então, como é que fica o sindicato? É difícil. Agora, o que o Chaga está falando é verdade. E precisa ter um trabalho de conscientização, do segmento aqui de pessoal ligado ao porto, que nós vamos passar igual a Cosipa está passando hoje. Vamos chegar muito breve a acontecer isso aí. Aí depois, nós já tínhamos acusado. Você pega aí o Boturão, que é um cara mais antigo, né? Você pega a cidade, como é que era a cidade, o centro da cidade, como é que era quando nós éramos portuários, tinha um poder ainda no porto, depois perdemos 8.630 em 93, aí vê como é que está o centro da cidade, e vai acontecer isso mais na frente. E não adianta dizer que nós vamos investir no turismo. O Cassione fala muito bem isso aqui, que turismo só vem aposentado, cara velhinho para passear na praia.
Nós temos que investir em Santos, no Porto. Alguma coisa. Se nós perdermos o Porto, nós vamos ser cidade de dormitório. Não adianta essa tese, nem porque eu sou do sistema portuário. Eu trabalho no orçamento da prefeitura, né? 65% do ISS do município de Santos vem do Porto de Santos. Então, 65% da arrecadação do ISS decorre das atividades portuárias. O porto é fundamental para a cidade. E o interessante... Não tem investimentos que deveriam ter, né? O governo federal parece que olha com olhos, não sei, míopes, né? Ou, que a questão é política. O governo federal é do Partido dos Trabalhadores e o governo municipal e o governo estadual é do PSDB. Enquanto eles não conseguirem separar a questão que é maior do interesse da sociedade e que a questão política está aí. Então, a prefeitura tem alguns atos que pode atrair carga, fazer um seminário, discutir isenção de tributos. A Codesp poderia também participar ativamente, mas se a Codesp for participar, tem que pedir para o governo. Aí, como nós estamos próximos à eleição, esse ano não dá por causa da eleição. Aí, o ano que vem, 6 meses, depois de 6 meses do ano que vem, já começa a discussão para nova eleição. Então, não temos um programa. E aí, Jean, nós tivemos no passado uma discussão da regionalização, e aí nós fomos contra, principalmente o Sindaporte e o Sindicato de Estivadores, que era o Vanderlei José da Silva, porque estava fracionando o porto. Era 49% para a União e 51% dividido nas 4 municípios. E nós íamos perder também o momento que nós estávamos vendo, que era um momento positivo. Hoje, você tem o Porto São Sebastião, que é administrado pela companhia, pelo Estado de São Paulo, também tem dificuldade financeira e está buscando a concorrência, assim não, pede no ouvido mesmo. Assim, quanto que ele ofereceu? Itajaí. Ofereceu X, eu dou menos. É o presidente da empresa, Companhia Docas, o Técio, que faz... Companhia Docas? Companhia Docas de São Sebastião. A Companhia Docas de São Sebastião. Agora, de Santos, mesmo que o presidente da Codesp tenha esse interesse, ele não tem autonomia de fazer isso. Nós tivemos vários conflitos aqui entre o interesse da cidade e o interesse do porto, que não houve... obras importantes, né? Obras viárias, entrada e saída, toda essa logística, transporte, é lógico. São fundamentais. Não acontece, né? A gente bate nisso há quanto tempo. O que não cabe na minha cabeça é porque um é do PT, o outro é do PSDB. Não, mas em cima disso, nós já tivemos o presidente do PSDB, Fernando Henrique, com o governador de estado também do PSDB, que foi o Mário Covas. E também não resolveu. O Covas tentou levantar alguma possibilidade de discutir, tomou uma trombada. Não, ninguém mexe nisso. Sendo que a saída para o Brasil neste momento de crise é a exportação, principalmente exportação se a indústria melhorar, de manufaturado, sem esquecer as matérias-primas, né? O porto é fundamental para a exportação brasileira e ninguém dá atenção devida ao Porto de Santos na questão de transporte e de logística. Vamos seguir, eu gosto desse exercício. Você gosta, né? Gosto. Vamos fazer, o pai tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. O pai trata os filhos diferentes? Não, tem que tratar igual. Então, o Porto de Santos é subordinado ao ACEP. O ministro é o Helder Barbalho, que é um cara dinâmico, ágil, né? Caramba, tem sonho, é jovem, tem sonho, futuro político. Mas ele é o mesmo pai de Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá e caramba. Então, ele não toma um partido por um porto, entendeu? O pai não toma. Então, nós não temos autonomia. O Porto de Santos, a presidente da Codesp, não tem autonomia. Então, muitas coisas que ele tem interesse, que ele vê que é o melhor para a cidade, que ele vê que é o melhor do Porto, ele vai depender de orientação e política do governo federal, consequentemente dá certo. Então, muitas vezes, cai em choque de interesse de outros portos. Por exemplo, o Rio de Janeiro está inaugurando no terminal do contêiner que vai concorrer com o Santos, vai levar carga de Santos. Logística e transporte melhor, então vai trazer prejuízo para nós. Então, os empresários que têm poder, né, financeiro, eles estão mudando, saindo de Santos para esses exportos. Então, quando saiu o SWAP, nós estamos perdidos? Nós temos todos. SWAP é no Maranhão, né? Então, como você colocou aí, que eu vi até o gráfico na jornal aí da cidade, sobre a arrecadação da cidade, do porto aí, da cidade... E esse 65%, de ISS. Deu lá que nós somos uma fonte da arrecadação da prefeitura. Se a prefeitura fosse administrar o porto,
com autonomia direta, nós teríamos vantagem. Agora, o Estado de São Paulo também nós não ia avançar. Tinha que ser daqui da região mesmo, com autonomia, para fazer essa concorrência. Aí, sem envolvimento político partidário, coisa que nós não estamos há 100 anos, 124 anos tem o porto, apesar de ter 500, mas oficialmente 124. Nunca entendi isso aí. A Zona Noroeste tem mais de 100 anos, diz que tem 34. O Porto tem 500 anos, tem 124, mas é mais. Porto como Porto mesmo, organizado. É o mesmo, né? Ele cresceu. Né? Então, nós estamos perdendo carga e nós vamos perder se não tiver uma ação conjunta, Companhia DOCA e Prefeitura. Nós tivemos no início da CEP. A Prefeitura vai fazer o quê? Nós tivemos no início da CEP, que era o. Mais do que já tentou fazer. Que o ministro era do Ciro Gomes lá, o Pedro Brito, e o prefeito era o Paco. Então eles tentaram fazer uma aproximação, mas só ficou no papel. Então. Só ficou no papel. E aí agora o nosso prefeito, que eu sou parceiro do meu amigo Paulinho, ele foi arrumar uma briga com a DESC sobre a questão dos grãos lá, vim para Lamoa, aí o governo entrou com a ação, ele ganhou aqui, perdeu lá, ganhou aqui, e no fim não mudou, está lá os grãos num lugar que não deveria ser. Então esse é o que nós estamos vivendo. Sob liminar, né? Mas ali foi até a orientação do jurídico da Prefeitura e também das outras assessorias da Prefeitura, devido aos moradores da Ponta da Praia. Claro, havia até um entendimento nosso que, embora a área fosse portuária, ela está dentro do município. E se está dentro do município, tem que se submeter às leis urbanas municipais. Plano diretor e lei de ocupação do solo. E a poluição ali é enorme para quem mora naquela região. Né? Porque a questão da plano de diretor agora tem que passar pela CEP, a questão portuária. Então. Vamos para o nosso segundo intervalo, já voltamos, não é, com perguntas, participações aqui, a Rubene já me dá o ok, a gente volta direto com ela, tá? Em instantes. Sequência do nosso painel regional, este é o terceiro e último bloco, não é? Falei no encerramento do bloco anterior, direto e reto aqui com a nossa Rubene Carpanedo. Perguntas, participações, comentários, fica à vontade, Rubene. Vamos começar aqui com o internauta Marcelo Farina de Santos. Ele diz o seguinte: São Vicente investiga a partir de hoje o primeiro caso de microcefalia suspeito de ter relação com o Zika vírus, né? No estado de São Paulo. Ele gostaria de saber as medidas que serão tomadas na região contra o mosquito Aedes aegypti, que está preocupado. Estão sendo tomadas, né, em Santos, em várias cidades, não é isso, Charles? Tentando fazer com que as pessoas participem mais também, colaborem. É importante isso também. Né? Claro que as autoridades têm que puxar essa corda aí, mas... Fundamentalmente, a participação da prefeitura, das prefeituras da região, né? Dá um exemplo, a Prefeitura de Santos, com a sua atuação, diminuiu em 41% o número de dengue aqui em Santos. Então isso melhora bastante, mas não basta apenas o poder público. O fundamental é aquilo que eu falei no início do programa. Tem que partir de cada um, a conscientização. Né? Parece brincadeira, mas se tiver uma tampinha de Guaraná, de Coca-Cola, com água durante muito tempo é o suficiente para criar o mosquito da dengue. E o pior agora, né, o vírus Zika, né, que acaba provocando a microcefalia. Então só vejo dessa maneira, a conscientização, poder público junto com a sociedade, né, combater antes que a criação do vírus Zika, da dengue e a chikungunya. As autoridades aqui também estão bastante atentas, não há dúvida nenhuma, com relação a isso. Né? O problema foi deixar chegar aonde chegou, mas com relação ao Zika virou um problema internacional. Né? E cada um se preocupando, porque às vezes a pessoa vê, por exemplo, lá tem um terreno ao lado da minha casa que vê que tem uma água impulsada, tem que denunciar. Não adianta ficar olhando para o terreno e falando, nossa, essa água... Vizinhos, né? Não adianta, tem que denunciar. Mais participações aí, Roberto? Mais. Fernando Araújo, boa tarde. Vocês sabiam que existe um ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio? Agora me digam, por favor, qual é o trabalho dessa pessoa? Se não temos mais nem desenvolvimento, nem indústria e muito menos comércio. O que você acha? Foi bem? Fernando Araújo. Tomando contra aí. Não, a indústria realmente levou um baque danado, muitas demissões. Né? O comércio está sentindo aí também, né, toda essa crise que a gente vem acompanhando de 1 ano e meio, 2 anos para cá, mais fortemente. Né? Atingiu, e o desenvolvimento, cadê? Atingiu até a prestação de serviços. 75% hoje do PIB do Brasil, infelizmente, porque deveria ser da indústria,
são da prestação de serviço. Então, 75% do crescimento do PIB brasileiro vem da prestação de serviço. 25%, menos do que isso, né, porque ainda tem um comércio, vem da indústria, né, infelizmente. Agora, no Brasil são 27 estados, né, com o Distrito Federal, isso, né, e nós temos 31 ministérios. Então é para compatibilizar, né, o Ministério da Indústria e Desenvolvimento é para contemplar um dos estados ou um dos partidos. São quantos partidos? 30 na base? Base 20 partidos. Mais, acho, até, né? Para contemplar, né, esse presidencialismo de coalizão que existe no Brasil. Pois é, e assim vamos, né? Vamos mais? Vamos lá, Roberto. Mais uma? Pois não. Carlos do Cachapuã. Chagas. O dinheiro doado para a campanha é registrado. É necessário também registrar a sua origem ou não? A origem, fundamentalmente a origem. E daí que é o risco de se realmente verificar se esse dinheiro foi de propina ou foi doação legal. Só que para chegar nessa origem tem uma certa dificuldade, mas o caminho é justamente esse. Qual o grande problema do Tribunal Superior Eleitoral? Ele diz que ele recebeu esses recursos como fossem legais. Como ele vai saber se esse dinheiro é legal ou ilegal? E buscar a origem. Buscar a origem é complicado, porque esse dinheiro passeou muito. Esse dinheiro foi do Petrolão para uma offshore fora do Brasil, da offshore para o Brasil veio para uma indústria. Mas o partido, quando recebe a doação, ele apresenta contas presta contas ao tribunal e não tem obrigatoriamente que dizer de onde veio o dinheiro. Aí veio de uma empreiteira. Aí disse que veio de uma empreiteira. Da empreiteira, tá. Mas antes de vir para a empreiteira, de onde veio? Mas a empreiteira não tem que dizer como é que ela consegue aquilo? É que o dinheiro, as contas da empreiteira são meio aí que é a dificuldade. Por isso que eu digo que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter dificuldade. A empreiteira A doou dinheiro para o partido X. Qual a origem desse dinheiro da empreiteira? Do Petrolão? Não veio do Petrolão. Veio de uma offshore, veio de uma consultoria. Não, direto do Petrolão não, claro. Veio de uma assessoria, veio de uma empresa de planejamento. Então eu vejo muito difícil essa ação ter a curto prazo eficácia, porque você vai ter que percorrer o trajeto do dinheiro. Isso é muito difícil. Imaginem quantas comissões não ficaram por esse caminho. Nossa. Gordas, enormes comissões. Bora, Deus do céu. Tem uma aqui para o Cirino. A renda do trabalhador está caindo, é aquilo que você já tinha comentado antes. O desemprego batendo em nossa porta. Por que o senhor e as centrais sindicais ainda apoiam o PT? Essa é a dúvida. Não apoia o PT, apoia o governo, presidente Dilma. Porque é o seguinte, nós tínhamos duas opções políticas. Nós tínhamos praticamente o Aécio, a Marina lá, 30% vai ficar desses 30% o resto da vida. E tinha o Eduardo Campos, que vinha a falecer, depois ficou o Aécio. O Aécio, nós já sabemos que a linha do político Aécio, e eu represento os trabalhadores portuários, trabalhadores de empresas de economia mista, a linha do PSDB é privatizante. Então, por esse motivo, nós apoiamos o governo da Dilma, o PT. O Lula, quando assumiu o governo, o Lula tirou as companhias DOCA do risco de privatizar. Tirou. Então, criou a CEP para dar uma nova dinâmica na questão portuária. Infelizmente, não foi para frente. E eu tenho uma linha que é o seguinte, nós não temos problema com a presidência da República, nosso problema está na política que o Brasil implanta. O presidente, para administrar o Brasil, para governar, ele precisa compor com vários segmentos políticos que não tem a mesma linha de ideologia da presidente. Então você pega PR, uma hora está a favor, outra hora está contra. PMDB, uma hora está a favor, outra hora está contra. Então, é por esse motivo que nós apoiamos a Dilma. Mas essa coalizão não funciona. É uma Posso te provocar? Sem querer ser tucano. No governo Fernando Henrique, no mínimo, a ação da Petrobras valia 50, no mínimo, 50 a 55 reais. Hoje, a ação no governo do PT vale menos do que um coco na praia, 4 reais. Não houve a privatização, mas houve uma desvalorização enorme dos ativos da Petrobras.
Se tivesse privatizado, nós teríamos chegado a esse ponto da ação da Petrobras. Eu compro um coco na praia mais caro do que uma ação da Petrobras. Chagas, eu gosto de ver o Chagas do Gracete. O Chagas, ele, por exemplo, eu tenho um amigo, que é amigo do Chagas, Fausto Figueira. Então vamos, para mim, provocar ele, rebater a provocação dele. Faz tempo que não vemos. O Chagas, mais do que o Everandi Cirino, que não é petista, ele no início do PT, ele foi um adepto da linha política do Partido dos Trabalhadores. Aí eu falei pro Fausto Figueira, meu amigo Fausto Figueira, pô, mas o Chagas agora tá com a raiva do caramba. Ele falou assim, todos aqueles que andavam com nós passaram por outro time. O Chagas nunca foi parceiro. Ele tinha uma simpatia, assim. Eu defendi muito a política do primeiro governo Lula, a política econômica, de 2003 a 2008, e várias vezes discutido com o Fausto Figueira. Eu defendi assim, a política, principalmente do Pallotti. O Pallotti, ele tinha Era uma linha muito próxima dos tucanos. Depois que houve aquela crise nos Estados Unidos, mudou-se corretamente, que era o momento de você ter uma atuação anticíclica, só que aquilo que seria exceção, incentivar o consumo e o crédito, era uma exceção, era por curto prazo de tempo para a economia não desabar. Eles fizeram da exceção uma regra, e nós chegamos nesse ponto. Agora, durante 2013 e 2008... Agora, ele podia até usar um outro exemplo, por exemplo, antes do Fernando Henrique Cardoso, ninguém tinha celular. Era poucos que tinham. Quando o Fernando Henrique popularizou, abriu, todo mundo foi uma grande loja. Rubene, para a gente fechar aqui. Os terminais do Porto pagam ISS para a Prefeitura? Paga, o ISS paga. Não paga o IPTU porque foi declarada a inconstitucionalidade da cobrança do IPTU dos arrendatários do Porto. Aliás, que eu sou frontalmente contrário. Foi uma lei apresentada na Câmara Municipal pelo Paulo Barbosa, pai do... Paulo Gomes Barbosa. Pai do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. O prefeito Beto Mansur foi aprovado, acatou, só que o Supremo Tribunal Eleitoral declarou a inconstitucionalidade do IPTU. Agora, o ISS é pago sim pelos terminais e rende, junto com o transporte, 65% da arrecadação do ISS no município de Santos. Muito respondido. Bem. Estamos fechando aqui, estourando o tempo, lamentavelmente, não é, Rubene? Então, porque tem muitas. Tem muitas, a gente vai aproveitar e repassar aqui para os nossos companheiros, na medida do possível, né? E a gente vai agradecendo aqui ao Everandi Cirino. Obrigado, Cirino, por estar conosco, vai voltar em outras oportunidades. Chagas, sempre nosso parceiro aqui do painel regional, e agradecendo a Rubene aqui. Obrigado por estar conosco, vai continuar conosco aqui durante um bom tempo na nossa companhia, na sua companhia também. A gente juntos de segunda a sexta, 1h30 da tarde, e a reprise do painel regional às 8 da noite. Né? Obrigado, tchau. Obrigado.